Oi pessoal, pediram para eu estar trazendo uma palavra aqui sobre as promessas da Bíblia, sobre questões importantes que a Bíblia nos traz. É uma palavrinha rápida, é algo rápido, e pensando, eu decidi trazer sobre o tema mais importante, a promessa que resume todas as demais, que é a promessa de de salvação das nossas almas, de reconexão com Deus. Pensando sobre, observando, apesar da gente sempre falar, não, a salvação é pela fé, quem crê será salvo, porque a Bíblia realmente diz, todo aquele que crê e for batizado será salvo. A gente sempre tenta dar uma forcinha, tentar ajudar Deus a nos salvar. A gente não se sente bem em saber que a salvação é um ato exclusivo de Deus, do começo ao fim. Então, muitas vezes a gente tenta, não, isso a gente vê muito em certas denominações que usam-se de usos e costumes, né? Tem que usar saia, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, senão você vai pro inferno. Não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, senão você não vai pro céu. E eu gostaria de trazer uma passagem que é bem conhecida, só que não por falar sobre salvação, mas por falar sobre o dinheiro, que é a passagem de Lucas 18, sobre o jovem rico. O jovem rico, na passagem, diz que um homem muito importante chega a Jesus e diz, mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Curiosamente, se você reparar, essa mesma passagem em Mateus 18, Mateus 19 e Marcos 10, elas vão se complementar em demonstrar quem era o jovem rico. Em Mateus diz que ele era um jovem rico. Em Lucas diz que ele era um homem importante. E em Marcos diz que ele chegou e se ajoelhou diante de Cristo. Então ele era um homem temente às autoridades eclesiásticas da época. Ele era um homem muito religioso. Ele era jovem e era muito rico. Bom, a gente muitas vezes olha a sociedade da época com muita distância da nossa. Mas nos dias de hoje, como naqueles dias, ele devia ser o partidão. Aquele rapaz que todo pai quer para casar com a sua filha. Ele saca de Bíblia, ele, canta no louvor da igreja, ou ele prega nos domingos. Ele sempre está impecável, sempre terninho, gravata, obedece às normas esperadas de vestimenta. Então ele é o rapaz modelo, exemplo e rico. Então, o que falta? O que falta para ele ser salvo? Era essa a pergunta que ele tinha. Porque a mentalidade dele era essa. Eu tenho que ajudar Deus. O que eu tenho de fazer para obter salvação? O que eu faço para ser salvo? Ele chega para Jesus e faz essa pergunta. Essa mensagem é para você que acha que você vai ser salvo. E mesmo que você diga que não, eu sou salvo porque eu creio. Se a sua fé não for um meio para alcançar o que a graça de Deus disponibiliza, mas for um meio de recompensa, você está cometendo idolatria da fé. Você está crendo que será salvo por causa da sua fé, e não por causa de Cristo. É estranho, mas é possível. Uma das coisas que a Bíblia atribui à idolatria, no Salmo de Davi ele diz, olha, os ídolos deles têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem e tal. Tornem-se como eles todos os que neles confiam. Então uma confiança em outro que não Deus é idolatria. Então quando a gente fala, não, você salvo, não, se você, olha, pela sua fé você será salvo. Não, você será salvo pela fé em Cristo. E muitas vezes a gente pode cometer esse erro e isso gera arrogância. Fulano não é tão crente quanto eu. Fulano não será salvo porque não tem a mesma fé que a minha. Isso gera problemas como, por exemplo, os coríntios. Que um ficava, não, fulano não tem fé como a minha para comer a carne que era a carne que sobrou do templo dos ídolos de ontem. Não, fulano não tem a fé como a minha, ele vai comer aquela carne lá pagã. Entende?
E o contexto ali de Lucas, que o Espírito Santo deu ao evangelista Lucas para estar escrevendo, é um contexto muito interessante. Em Lucas 18 tem a história do jovem rico. Lucas 19 tem a história de Zaqueu. O jovem rico era um bom religioso, era aquele que guardava regras, que guardava a lei, que guardava os costumes. Zaqueu era totalmente o oposto, ele era publicano. Os publicanos eram vistos como traidores. Eles eram pessoas colocadas ali, escolhidas dentre os judeus, pelos romanos, para tirar o dinheiro dos impostos dos judeus. E acabavam enriquecendo, pois, tanto hoje como naquela época, as pessoas enriqueciam às custas dos outros. Existia corrupção. Zaqueu era odiado. Mas quando Jesus diz, olha, desce daí, mano, que hoje eu vou comer na sua casa, ele fica tão constrangido pela ação de Jesus Cristo, que Jesus não precisa nem dizer para ele dar algo que ele tem aos pobres. Ele mesmo fala, Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres e se eu roubei alguém eu devolvo 4 vezes mais. Ele assume a possibilidade até mesmo de ficar pobre, porque se ele já ia dar metade do que ele tinha e devolver em 4 vezes mais o que ele roubou, se ele tivesse roubado muita gente, ele ia ficar sem nada. Ele não precisou fazer nada para ser salvo. Jesus diz, olha, hoje veio salvação a esta casa. E é tão triste essa história que o jovem rico ele não tem nome na Bíblia. Você já reparou isso? Ele não tem nome. Zaqueu, que era alguém odiado pela sociedade, visto como o pior dos piores, um traidor, a Bíblia dá nome a ele e ele foi salvo. O jovem rico, que era religioso e que era importante naquela sociedade, a Bíblia não diz quem ele era. Ele não tem nome. Ele é um desconhecido. Para Deus, ele é alguém que não tem valor algum. E aí, curiosamente, em Lucas 18, verso 8, Jesus deu uma parábola. Antes do jovem rico de Zaqueu, ele deu uma parábola sobre o fariseu e o publicano. Ele disse que o fariseu chegou para pedir perdão. E quando ele foi orar, ele estava do lado do publicano orando. Ele disse, Senhor, obrigado por eu não ser como este publicano. Obrigado por eu não ser pecador como ele. Obrigado por eu ser quem sou, mestre da lei. Enquanto isso, o publicano do lado dele estava, Senhor, batendo com as mãos no peito, rosto ao chão. Sem nem coragem de olhar para o alto. Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. O que aprendemos aqui? Você não é salvo pela sua aparência. Por quanto você parece ser piedoso, por quanto você sabe teologia, ou por quanto você guarda os usos e costumes da sua igreja, ou por quanto você é bem visto no contexto da sua igreja. Você não é salvo por isso. Você não pode fazer nada para ser salvo, a não ser confiar na graça de Deus em Cristo Jesus. Não adianta. Essa é a promessa. Que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Que aqueles que creram, Deus lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. A salvação é uma obra de Deus, irmão. É uma obra de Deus. Porque é Ele que opera em nós tanto querer quanto efetuar. É Ele que opera em nós. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, é pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, essa é a promessa. Essa é a promessa que nós tanto precisamos e é uma promessa que é pouco falada. Porque muitas vezes nós nos atentamos a promessas de cura física ou de cura ou de prosperidade material. Mas você pode ter um carrão e ir para o inferno mesmo assim. Você pode ter suas 2 pernas curadas e ir andando para o inferno mesmo assim. Você está separado de Deus. Todos os problemas da sua vida se resumem a um só: a sua separação de Deus, ao seu estado de rebeldia e o seu caminhar a passos largos para a eternidade de sofrimentos. Isso tem fim com a cruz,
com a salvação que há em Cristo Jesus. Para isso, você precisa apenas se arrepender e crer que a promessa que Cristo fez vai se cumprir. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel e justo, ele vai terminar até o dia do Senhor. Em nome de Jesus, fiquem com Deus e é isso.